Esse vídeo tem a pretensão de tratar um pouco sobre a filosofia no Brasil e especialmente do ponto de vista da institucionalização da filosofia, do processo de profissionalização e também a discussão que surge mais recentemente da filosofia brasileira. No primeiro momento a gente deve entender o desenvolvimento, né, e a inserção da filosofia no Brasil a partir de alguns pontos, né, que são chaves, né, nesse sentido. O primeiro é entender que o pensamento filosófico no Brasil ele começa com a inserção, né, a partir do período da colonização, da inserção do pensamento católico, que vem de Portugal, né, e é implantado, né, aos poucos através dos colégios, dos seminários, né, e esse pensamento católico é eminentemente escolástico, com influências especialmente de Aristóteles e de Tomás de Aquino, e ele predomina, né, as discussões relacionadas à teologia a partir das diversas congregações, né, que vão, digamos assim, desenvolver esse ensino de filosofia, como os jesuítas, os franciscanos, os dominicanos, mas principalmente, né, os franciscanos e os jesuítas aqui no Brasil. Entre esses pensadores, né, que vão se destacar no que diz respeito ao ensino de filosofia, essencialmente o trabalho se dá através da Ratio Studiorum, né, que era um método, né, um método jesuítico de desenvolver o ensino da filosofia e também da teologia. A partir do século XVII, né, a gente vai ter aí uma mudança na medida que vão surgindo, vão entrando no Brasil, né, ideias do ponto de vista mais liberal, né, mais das perspectivas do iluminismo, na medida em que a burguesia na Europa começa a se conscientizar, né, do seu próprio papel histórico. E aí a gente vai ter no Brasil, né, através da Inconfidência Mineira, algumas referências de pensadores, né, que foram influenciados pelo pensamento iluminista, como de Descartes, de Rousseau, e justamente no período, né, de 1789, e isso vai também ampliar essa leitura, né, de mundo que até então no Brasil tinha eminentemente essa perspectiva mais religiosa, mais teológica. E o desenvolvimento, né, essa abertura para ideias iluministas, liberais, também vai provocar o acirramento, né, da disputa entre essas várias tendências. Isso vai se destacar principalmente a partir do século XVIII, quando vão surgir as primeiras faculdades de Direito, né, Faculdade de Olinda, que depois vai para o Recife, e a de São Paulo, onde vão se digladiar as tendências, os movimentos que estão mais em voga nesse período, né, que vão ser o positivismo, né, francês de Auguste Comte, que traz ainda marca, né, desses ideais de emancipação, de liberdade e também da centralidade da ciência, né? E do outro lado também ideias do evolucionismo, né? Principalmente de Darwin e de Haeckel, né? Dos alemães, que vão trazer uma visão mais, digamos, progressista, né? Uma visão também que em alguns aspectos enfatiza aquilo que seria uma espécie de racismo científico. Isso vai ficar bem evidente em algumas tendências que vão considerar raças, né, ou etnias que seriam superiores dentro do contexto do que se entendia como raças humanas. Na sequência, a gente vai ter, a partir dessas escolas, principalmente da Faculdade de Direito do Recife, figuras que vão se destacar no campo dos debates, né, das ideias filosóficas no Brasil, como Tobias Barreto, né, e Silvio Romero, ambos sergipanos. Tobias Barreto muito destacado, né, pelas ideias alemãs que ele vai trazer para o debate, criando inclusive um jornal, né, que trata dessas questões, né, o Deutsche Kämpfer. Clóvis Bevilacqua, Farias Brito, né, que já são cearenses, que também vão se destacar, né, na Faculdade de Direito do Recife. Farias Brito é um pensador mais autônomo, mais distinto, né, dessas correntes, que se contrapõe ao positivismo, tenta resgatar a metafísica e uma visão mais espiritualista. E na sequência a gente vai ter a institucionalização, né, a partir do século XX, da filosofia, né, a profissionalização, né, da pesquisa de filosofia, surgimento de outras faculdades de filosofia
e universidades onde a filosofia vai estar, né, como uma das referências, né, do ensino humanístico, principalmente na USP, né, no Rio de Janeiro. A gente vai ter também a criação de revistas de filosofia, mais adiante surge o ISEB, né, e grandes pensadores vão se destacar, principalmente por influência, né, das correntes dos pensadores que vêm, né, da Europa, dos Estados Unidos. E aí, mais recentemente, né, após esse processo, né, de desenvolvimento dos centros de pesquisa, dos pensadores, dos cursos de filosofia, a gente vai ter uma demanda, né, e uma questão mais recente, que é a da filosofia brasileira, que vai ser justamente uma nova perspectiva de entender o que seria um pensamento brasileiro original, autêntico, autônomo e essencialmente fundado naquilo que seriam as nossas matrizes culturais. Então, nesse sentido, vão se resgatar, né, vão tentar elaborar novas abordagens filosóficas a partir do pensamento ameríndio, a partir do pensamento afro-brasileiro, a partir das tradições populares. Então, a gente tem todo um grande movimento, né, cultural e, ao mesmo tempo, filosófico de embate, né, com essas tendências, né, do pensamento mais, digamos, da visão nacionalista, em contraposição a uma visão de que a filosofia seria meramente uma imitação, uma transplantação de ideias europeias para o Brasil. Então, essa é a nova perspectiva, e que também quer não meramente uma filosofia cultural, uma etnofilosofia, mas uma filosofia que, a partir dessas matrizes, possa pensar de uma forma universal. Então, essa grande demanda que surge, né, com novos pensadores, né, dessa abordagem, tais como Ailton Krenak, Davi Copenaua, são considerados, né, precursores aí de uma filosofia ameríndia. A gente vai ter pensadores como Renato Nogueira, como Catiúcia Ribeiro e outros que vão pensar também a partir do pensamento afro-brasileiro, né, sob influência do pensamento africano, e também de tendências mais voltadas a tradições populares, né, uma filosofia mais arraigada, né, nessa concepção. E é isso.